meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias, informações do Flamengo. Vamos estar conversando aí sobre a entrevista coletiva de apresentação do técnico Paulo Souza. Vamos conversar também sobre as palavras de Marcos Braz na coletiva, que revelou várias situações aí. Vamos repercutir isso. Vamos estar conversando sobre Gabigol, vamos estar conversando aí também sobre um jogador do Flamengo contaminado com vírus, e o Real Madrid já está de olho numa joia do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E é o seguinte, pela primeira vez desde Abel Braga, o Flamengo inicia uma temporada com um técnico novo. Vai lembrar que de 2019 para 2020 o Jorge Jesus virou a temporada, de 2020 para 2021 o Rogério Ceni virou a temporada. Então, pela primeira vez desde o Abel Braga, o Flamengo inicia a sua temporada com um treinador novo, e o nome dele é Paulo Souza, que, na minha opinião, deu um show na entrevista. Finalmente temos um técnico de verdade, um técnico que de fato falou sobre o jogo, não ficou com declarações polêmicas, com declarações midiáticas, falou de tática, falou de esquema tático, falou sobre categoria de base, falou sobre reforços, falou sobre como o Flamengo deve se portar em campo, falou sobre tudo. Parabéns à entrevista do Paulo Souza, que de fato foi uma baita de uma entrevista. Vamos estar repercutindo aqui, tá? Perguntaram para ele sobre a questão do Pedro e o Gabigol, se podiam jogar juntos. Ele falou, é claro que podem jogar juntos, não quis dar muita pista do que ele vai fazer, se vai usar os dois jogadores juntos, né? Perguntaram também sobre reforços, ele meio que deu uma despistada ali, né? Não, nós temos um elenco muito bom. É evidente, gente, que o Flamengo vai ao mercado e vai contratar de 3 a 4 jogadores que são posições solicitadas pelo próprio Paulo Souza. Mas ele não vai vir na entrevista falar isso, até porque senão ele dá um ar de que o elenco não é o suficiente, ele vai diminuir. Então é um cara que ele tem a manha ali, né? Ele já foi jogador de futebol, ele sabe o que funciona e o que não funciona, né? Foi um baita jogador de futebol. Aliás, perguntaram a ele sobre os 3 zagueiros, ele falou, olha só, gente, o esquema tático é o seguinte. Ah, porque eu vou jogar com 3 zagueiros... Ah, porque é isso. Não. O esquema tático é flexível. Não pode haver uma inflexibilidade no esquema tático, né? Ele falando. Não significa que tenha 3 zagueiros aqui, que esses 3 zagueiros vão ficar o jogo inteiro postados aqui. Não, tá com a bola é uma coisa, tá sem a bola é uma coisa, um cenário de jogo é outro, um outro cenário de jogo é outro. Então o esquema tático é apenas o desenho. Mas durante o jogo, as coisas ali dentro de campo se modificam, né? Foi basicamente isso que foi perguntado a ele. Falou-se também sobre a questão do Thiago Maia. Ele falou que sim, sentou, conversou com o Thiago Maia, que queria a permanência dele. No entanto, quando o Braz vai dar entrevista coletiva, ele fica meio bolado, né? Porque ele fala assim, olha só, tá parecendo que foi o Paulo Souza que teve que interceder pro Thiago Maia ficar. E na verdade não foi. A diretoria do Flamengo já ia contratá-lo e o Paulo ajudou no processo de convencimento para ele permanecer no Flamengo. Ele teceu muitos elogios ao goleiro. O Hugo também, né? Disse que ele tem uma capacidade extraordinária, tem muito a evoluir ainda e deve evoluir com o novo preparador de goleiros do Flamengo, o Paulo Grilo. Não que o antigo não seja bom, mas esse Paulo Grilo realmente ele é muito elogiado Europa fora. Foi comentado também sobre as lesões, né? Falou-se também sobre as lesões, ele deu uma despistada também, não vai largar o aço no departamento médico do Flamengo. Falou, não, porque tem a pandemia, tem um vírus que prejudica também, coisa e tal. Perguntou também sobre
o aproveitamento da categoria de base, ele falou que tem que ir com calma, tem que ir com calma, né? Porque são jovens jogadores, tem que ir subindo, não pode sair tacando no time titular, né? Então é um cara muito pé no chão em relação à categoria de base, elogiou a estrutura do Flamengo, falou que o Flamengo tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, enfim, várias coisas foram perguntadas aí ao Paulo Souza, foi basicamente esse o resumo da baita entrevista que ele deu, entrevista completa na íntegra, você acompanha na Flá TV. E aí depois da entrevista do Paulo Souza, o Marcos Braz e o Spindel ficaram abertos a perguntas dos jornalistas, como de praxe, como o que costuma acontecer. E eu avisei para vocês antes que aconteceria isso. De cara, o Braz já ficou meio bolado com a pergunta, porque perguntaram para ele o seguinte: Braz, o Flamengo tá ficando para trás aí dos reforços? Ele falou, olha só, não tem ninguém ficando para trás, o Flamengo já fez uma contratação que foi a contratação do Thiago Maia, né? Ele considera, já estava no time, mas não estava lá em definitivo. Agora está em definitivo, o Thiago Maia. Então, ele meio que ficou meio bolado com essa pergunta. Perguntaram para ele também sobre um técnico acabar a temporada, que desde a temporada de 2019 nenhum técnico começou e terminou a temporada. Ele ficou meio bolado também, falou que o Flamengo mesmo assim venceu títulos e que alguns técnicos pediram para sair, que foi a situação do Jorge Jesus e do Abel Braga. O Flamengo demitiu o Renato, o Flamengo demitiu o Rogério Ceni, no entanto, o Jorge Jesus e o Abel Braga demitiu o Domi também. Eles pediram para sair. Então, o Braz meio que, com aquele jogo de cintura ali, saiu dessa saia justa. Perguntou-se também, Braz, aonde que o Flamengo vai jogar? A Ilha do Governador, o Maracanã não está disponível. O Braz foi reto, o Flamengo vai jogar na Ilha do Governador. Perguntou-se também sobre a questão das convocações. Ele falou, gente, o Flamengo não pode fazer nada. Se for data FIFA, data oficial, o jogador foi convocado, mesmo que ele fica impossibilitado de ser inscrito nos jogos, tá? Porque isso é regra da FIFA, regra da CBF. Perguntou-se também sobre as posições dos reforços. Essa que o Spindel respondeu, falou, olha só, não vou entrar nesse tema, tá? A gente não gosta de entrar nesse tema, no entanto, devem vir reforços por aí. Perguntou-se sobre o Rodrigo Caio. Braz, o que acontece com o Rodrigo Caio? E aí ele meio que driblou lá, falou, não, o Rodrigo Caio, ele já estava previsto para fazer o procedimento, está internado, mas está bem, em breve deve estar aí no time. Perguntou sobre a venda do Pires, ele falou, sim, há uma negociação, o Cerro Porteño fez uma proposta, o Pires externou a sua vontade de sair do Flamengo, não falou que vai ser concretizada a situação, mas eu acredito que deve ser concretizada, até porque o Pires tem contrato até o final do ano. Se não sair agora, vai sair de graça no meio do ano assinando um pré-contrato. Então o Flamengo meio que não tem escapatória e também não pretende ficar com o jogador. Perguntaram para ele sobre a renovação de contrato do Arrascaeta, ele foi bem claro, falou, olha, a gente vai sentar nas próximas semanas com os representantes e acredito que a gente vai resolver essa situação da melhor maneira possível e ele ainda deve ficar muito tempo no Flamengo. Pablo Mari, perguntaram sobre Pablo Mari também, acho que foi o Monique Danello, se eu não me engano. E o Pablo Mari continua no Flamengo? E aí ele falou, continua, vai ser contratado pelo Flamengo? Ele foi bem curto e grosso. Não, porque o jogador em nenhum momento externa o desejo de voltar ao Brasil. Não é que ele não quer voltar ao Flamengo, ele não quer voltar ao Brasil. Porque ele está na Inglaterra, país de primeiro mundo, economia de primeiro mundo, aquela situação toda. Ele é europeu. Se ele fosse brasileiro, beleza, era outra situação. Mas ele é espanhol, ele é europeu, está acostumado com a cultura de lá, com as situações de lá. Então ele não vem para o Flamengo por isso. Porque ele não quer voltar ao Brasil. A esposa dele é de lá também. Então ele deixou bem claro, olha, o jogador vir para cá não é uma decisão de vir para o Flamengo. É uma decisão de mudança de vida. Então ele explicou bem, foi bem claro, bem incisivo e falou, não vem para o Flamengo. Perguntou também o que ele vai fazer diferente nesse ano que não fez no ano passado. Admitiu que errou no ano passado, falou que o Flamengo deveria ter poupado mais em certos momentos da temporada, quis abraçar todas as competições. Eu discordo dele nesse ponto, acho que ele errou no momento que ele contrata o Renato Gaúcho, né? Nesse momento ele erra.
que ele contrata o Renato Gaúcho, não citou isso, ele sabe que ele errou, mas ele não vai falar isso numa entrevista coletiva e expor o Renato Gaúcho, mesmo fora do Flamengo já hoje, a essa situação. Mas eu acho que o Flamengo errou aí. Perguntou-se sobre mais demissões, ele falou que provavelmente, porque estão chegando novos profissionais, e aí não pode ter ali, dois profissionais da minha... Citou o Vagão, né, que é um excelente profissional que teve que sair porque chegou um preparador físico com o Paulo Souza, o preparador físico não, o preparador de goleiro com o Paulo Souza, no caso é o Paulo Grilo. Falou-se sobre a compra em definitivo do Andrés Pereira e ele falou que sim, o Flamengo vai investir na compra em definitivo do Andrés Pereira. No entanto, não tem nada certo porque é uma negociação com o Manchester United. Depende do Manchester United aceitar as condições do Flamengo. Porque, gente, pelos valores que são ditos aí de 20 milhões de euros, o Flamengo não vai pagar. O Braz já deixou bem claro na entrevista coletiva de hoje. Galera, hoje um jogador se representou no CT Nindrubu, Todos os jogadores se representaram, fizeram um teste para o vírus e o atleta Mateuzinho testou positivo na ação. Então vai ficar afastado aí de 10 dias mais ou menos afastado do elenco do Flamengo. Foi o único jogador a testar positivo. Vamos torcer para que nenhum outro jogador passe por essa situação aí, porque realmente é muito ruim. O número de casos vem aumentando, não o número de internações de casos graves e óbitos, enfim. As pessoas estão conseguindo ficar melhor por conta da vacina. Então, se você não tomou a vacina, toma o raio da vacina, entendeu? Para ajudar nós no combate à pandemia. Vamos estar comentando agora sobre um jogador que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já tá de olho, meu querido. E é ele, Matheus França, meus amigos. Real Madrid observa de perto o jovem de apenas 17 anos que é tido como uma das grandes promessas não só do Flamengo, mas como do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Matheus França estava na equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior, estava jogando muito bem. No entanto, o Flamengo o convocou para jogar esse início de Campeonato Carioca, que começa no próximo dia 26, daqui a 16 dias. Já tem Flamengo, time profissional do Flamengo, em campo pelo Campeonato Carioca. Só que Real Madrid, se vocês quiserem contratar o jovem, a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, o que dá mais ou menos 642 milhões de reais na cotação atual. Então realmente é uma quantia muito alta, mas vimos aí que vendemos o Vinícius barato pro Real Madrid, porque segundo o levantamento, hoje em dia ele já vale 1 bilhão de reais, um valor assim realmente absurdo. Eu falo barato de brincadeira, na época foi uma baita venda. A realidade é que o jogador pisa na Europa, independentemente de qualquer coisa, se jogar bem, como o Vinícius jogou, já se valoriza. Meu parceiro, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like. Mais tarde a gente volta com mais notícias. Fechou? Tamo junto, saudações rubro-negras.